A diabetes é uma doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É uma condição que pode ter um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes e pode levar a complicações graves se não for tratado. O número de pessoas com diabetes tem aumentado nos últimos anos, tornando-se uma das principais preocupações em saúde pública. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existem diferentes tipos de diabetes, e cada um deles apresenta sintomas e riscos diferentes. Além disso, existem maneiras de prevenir ou retardar o desenvolvimento da diabetes, e cuidados essenciais que devem ser tomados por aqueles que já foram contraídos com a doença. Se você quer saber mais sobre a diabetes, suas causas, sintomas, prevenção e cuidados, continue assistindo e descubra como o diabetes afeta o corpo, como se prevenir, e quais são os tratamentos disponíveis para aqueles que já foram acometidos pela doença. Acompanhe este vídeo e aprenda tudo o que precisa saber sobre a diabetes. O pré-diabetes é uma condição em que os níveis de açúcar no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não são altos o suficiente para serem classificados como diabetes tipo 2. É considerado um estado intermediário entre a normalidade e o diabetes e pode progredir para diabetes se não for tratado. Sintomas. O pré-diabetes geralmente não apresenta sintomas, por isso é importante fazer exames regulares de açúcar no sangue, especialmente se você estiver em risco de desenvolver diabetes. Alguns fatores de risco incluem: ter mais de 45 anos, ter um histórico familiar de diabetes, ser obeso ou ter excesso de peso, ter pressão arterial alta, ter colesterol alto, ser sedentário, síndrome do ovário policístico, ter histórico de diabetes gestacional. Prevenção. O pré-diabetes pode ser prevenido ou retardado seguindo um estilo de vida saudável. Algumas coisas que você pode fazer para reduzir o risco de pré-diabetes incluem: perder peso. Se você está acima do peso, perder apenas 5 a 10% do seu peso pode reduzir significativamente o risco de pré-diabetes e diabetes tipo 2. Fazer atividade física regular. O exercício pode ajudar a controlar o açúcar no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina. Como uma dieta saudável, escolha alimentos saudáveis, como frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Limite alimentos ricos em açúcar e gordura saturada. Reduzir a ingestão de açúcar e carboidratos. Limita a ingestão de açúcares e carboidratos simples, que podem aumentar o açúcar no sangue. Monitorar seu açúcar no sangue. Se você tem um histórico familiar de diabetes ou já tem pré-diabetes, converse com seu médico sobre a frequência com que deve verificar seu açúcar no sangue. Cuidados. Se você foi diagnosticado com pré-diabetes, é importante seguir um plano de cuidados para evitar que a condição progrida para diabetes. Algumas coisas que você pode fazer para cuidar do pré-diabetes incluem: faça mudanças no estilo de vida. Faça mudanças em sua dieta e exercícios para ajudar a controlar o açúcar no sangue e manter um peso saudável. Tome medicação se necessário. O médico pode prescrever medicamentos para ajudar a controlar o açúcar no sangue, se necessário. Agende exames regulares. Faça exames de sangue regulares para monitorar os níveis de açúcar no sangue e verificar se há sinais de progressão para diabetes. Em resumo, o pré-diabetes é uma condição em que os níveis de açúcar no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não são altos o suficiente para serem classificados como diabetes tipo 2. É importante fazer mudanças no estilo de vida para reduzir o risco de progressão para diabetes. A diabetes é uma doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É uma condição que pode ter um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes e pode levar a complicações graves se não for tratado. No entanto, a boa notícia é que existem maneiras de prevenir ou retardar o desenvolvimento da diabetes, e cuidados essenciais que devem ser tomados por aqueles que já foram contraídos com a doença. Ao longo deste vídeo, apresentamos informações importantes sobre a diabetes, incluindo os diferentes tipos de diabetes, seus sintomas, fatores de risco, prevenção e cuidados essenciais. É importante lembrar que o diabetes é uma doença que pode ser controlada, e que a adoção de um estilo de vida saudável é fundamental para prevenir e tratar a doença. Se você acha que pode estar em risco de desenvolver diabetes, ou já foi contraído por uma doença, consulte um profissional de saúde para obter mais informações e orientações sobre como cuidar de sua saúde.
Com o tratamento adequado e o estilo de vida certo, é possível viver bem com a diabetes e evitar complicações graves.